A grande área da cultura nos jornais brasileiros envolve artes plásticas, cinema, literatura, dança, teatro e várias outras manifestações artísticas. Afinal, o que é jornalismo cultural? Como se expressa? Quais os seus desafios? Confira as opiniões e visões dos jornalistas da área no projeto Leitmotiv, Olhares sobre o jornalismo cultural. Por que tu começou a tua trajetória nessa área? Bem, eu sempre tive um interesse por esse tipo de assunto, né? Sempre fui, desde muito cedo, interessado em música, cinema, literatura, artes em geral, então eu achava que profissionalmente eu iria tomar um rumo assim, isso já desde a pré-adolescência talvez. Depois, quando entrei na faculdade de jornalismo, ficou mais claro para mim que eu queria realmente me especializar na área de cobertura do jornalismo cultural. Eu entrei na faculdade com aquela ideia de, eu gosto de escrever, sabe? Então vou fazer jornalismo, assim, tipo... E lá dentro eu descobri que não, é muito mais que isso, né? Tipo, mas eu sempre me interessei pela área cultural mais, né? Então lá dentro eu comecei a meio que ir por esses caminhos, assim. Os estágios ajudaram bastante também, né? Eu estagiei na Rádio da URGS, depois no Rádio da URGS, aí lá eu fui pro Jornal do Comércio, na editoria de cultura e tal. Então eu sempre procurei trabalhar nesse sentido desde então. Assim. Mas quando entrei mesmo no jornalismo era mais assim, porque eu gostava de escrever, né? Bom, passando pelo período em que a gente entra na faculdade, que a gente realmente não sabe o que a gente está fazendo, a gente meio que só entra porque a gente tem que entrar numa faculdade, né? Eu, logo no começo da faculdade, me encantei muito por literatura, comecei a ler bastante e queria trabalhar com literatura, assim, queria, seja produzindo, seja comentando, seja lendo, me descobri melhor leitor do que escritor, eventualmente, então acabei encontrando nisso daí um bom espaço para mim, assim. E fui bem recebido, enfim, na área e tal. A literatura, hoje em dia, existe um movimento muito grande de valorização da literatura, tem muita feira literária, tem muito evento, os escritores, assim, tem alguns que estão quase popstars e tal, mas eu não lembro de ter tido essa impressão quando eu comecei a fazer jornalismo, eu me lembro de ser um mundinho muito pequeno, em que as pessoas meio que se ajudavam, todo mundo era simpático, todo mundo se tratava bem, independente de formação e bagagem. Qual que tu acha que é o grande desafio do jornalismo cultural hoje? Eu acho que fazer jornalismo independente já é difícil por si, né? Jornalismo já é uma coisa difícil de se manter, né, dentro do mercado. Então, quando você tenta criar um veículo, né? Isso é um trabalheiro, assim, né? Então, para as pessoas nos levarem a sério, né? Para nos darem credibilidade, foi toda uma construção. Na verdade, o desafio do jornalismo como um todo, né? O jornalismo tem que ser uma forma independente de expressão e de poder, porque é uma ferramenta muito poderosa que pode muito bem ser corrompida, né? E o jornalismo cultural também não tá isento disso, embora a corrupção do jornalismo cultural não acarreta consequências maiores do que de um conglomerado de comunicação, assim, né? Como, sei lá, como a Globo, como a Folha de São Paulo, coisas do tipo. Então, assim, além da independência e da profissionalização, né, eu acho que o grande desafio é fazer com que estabelecer, na verdade, uma ponte de comunicação entre o público leitor e o artista, porque às vezes a gente acha muito que cria-se uma bolha de elitismo ou de agenda que não necessariamente corresponde ao que as pessoas querem ler, né? Isso vai de uma escolha editorial que pode ir de encontro ao seu público leitor ou, pelo contrário, se distanciar dele cada vez mais, né? Porque a tendência, e muitos falam, eu mesmo acabei me encaminhando, em certo sentido, para isso, trabalhar em veículos ou fazer ações muito específicas voltadas para um determinado nicho. Então, por exemplo, o sujeito pode trabalhar numa revista literária da internet, para falar de literatura. Então, aquela revista, quem vai lá acessar vai ver literatura, está interessado nisso, né? Ou ser um youtuber falando sobre cinema, né? Então tem um canal que fala de cinema, ou de música, ou de literatura.
Isso é absolutamente importante, válido e relevante. O YouTube, mas é mais como é que eu vou dizer, o suporte, né? Assim, o YouTube é vídeo, mas amanhã o YouTube pode acabar e ter outro tipo de formato de vídeo. Agora tem o IGTV do Instagram, por exemplo, né? O jornalista, acho que ele tem que ir na mídia em que as pessoas estão antenadas, assim, sabe? Não é possível fugir disso, porque se você fugir disso, você está fugindo da tua responsabilidade como jornalista, inclusive. Que é a transformação que a gente está vivendo nesse momento, né? Aquela coisa do fã fazendo parte da obra, né? Do artista, né? De financiar o artista, o artista cada vez mais envolvido com o fã. Então, acho que eu não vejo com um mau olhar, assim, sabe? Acho que a gente tem que se adaptar, né? A gente tem que encontrar um novo lugar dentro do jornalismo ali, porque uma coisa que eles não têm é a independência, né? Tipo, eu acho, assim, tipo... Então, acho que é difícil tu tentar criar um pensamento mais crítico, né? A partir do cara que é só fã, sabe? Ele não vai ter uma visão mais objetiva, talvez, sobre aquela série, né? Então, acho que o jornalista ele ainda tem essa função de tentar ser independente, né, daquilo, assim, apesar de a gente saber que a gente tem nossas subjetividades também. Eu acho importante, acho muito perigoso o que a gente vê hoje, que é, como eu disse, essa fuga para os nichos específicos, e aí a gente não vê na televisão aberta, a gente não vê nos grandes jornais, a gente não vê nas revistas semanais, nos portais de internet, por exemplo, não vê cultura ali, sabe? Ou quando vê, como eu disse, no começo é, né, uma nota de pé de página em termos de economia, né, de importância ali dentro. Sim, temos que ter booktubers, temos que ter sites específicos de arte contemporânea, não há dúvida. Mas eu quero atingir o cidadão que não conhece arte contemporânea. Eu quero falar, né, de música de jazz para um sujeito que não gosta, não conhece jazz, não gosta porque não conhece, talvez, nunca ouviu falar. E que ele, de alguma forma, ele tem que estar exposto a isso. Ele pode não gostar, etc., mas ele tem que saber da existência. Isso tem que estar na grande imprensa. Isso não vai ser conhecido se não tiver num programa de televisão que todo mundo veja, um telejornal, num jornal diário. Então, eu acho que essa é talvez a primeira grande luta para mim, assim, do jornalismo cultural atualmente. Então, assim, eu acho que é preciso comunicar com o público. Assim, o jornalista, na função de jornalismo cultural dele, ele tende muito a se perder pelos próprios gostos, pela própria pauta do que seja importante artisticamente e do que não seja importante artisticamente, né? É claro que o jornalismo cultural ele também tem uma parte muito grande que é de formação de plateia, de formação cultural da pessoa, então assim, também não dá para ficar só jogando para a galera, porque isso não vai desenvolver culturalmente nenhuma sociedade, né? O geral tende a nivelar por baixo, então é importante que exista um processo de formação também. Mas também não pode desconsiderar o público que lê. Agora a gente tem principalmente nessa forma de criticar, de resenhar, né, também, que é um papel, um dos fundadores, né, do jornalismo cultural. Então acho que o jornalista está perdendo essa posição, né, de dizer o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, né, que eu acho que nunca foi, né, nunca deveria ter sido nosso papel. Assim. E o fã, né, o cara que consome o conteúdo, ele tem cada vez mais a voz dele, né, então acho que essa é uma das grandes mudanças do jornalismo cultural que a gente está vivendo. E passa por esse lado de ter a informação na mão cada vez mais do público, né. E eu acho que para tu poderes escrever sobre uma peça de teatro bem, tu tem que conhecer arte contemporânea, ou tu tem que conhecer pintura do século XVI, não ser especialista nisso, mas tu tem que saber identificar, isso aqui é uma pintura chiaro-escuro, barroco, etc. Isso para entender um filme. Então, eu acho que esses cruzamentos são importantes. E eu vejo com desconfiança, digamos assim, esse excesso da especialização, do nicho. Então, de novo, aí vão lá, as pessoas vão ver cinema, os caras só querem saber de cinema, só falam de cinema. Os assuntos que acabam se destacando nessa área, por exemplo, já estamos falando de cinema ou música
Acaba sendo o cinema mais comercial, né? Música é a música pop, etc. E se afasta e se perde esse cruzamento com outras expressões artísticas, outras linguagens, que eu acho absolutamente rico e fundamental. Eu acho que eu soube, desde que quando eu comecei a fazer o canal, por eu ser jornalista, primeiro eu soube como falar, para além das minhas impressões, né, estabelecer links de livros que eu li com outros livros, né, outras leituras, outros movimentos, né, fazer esse tipo de dialogismo da arte mesmo, que é próprio da história da arte, é próprio de qualquer pessoa que vá se especializar, né, fazer arte. Tem que, toda vez que você pega um livro para ler, você tem que identificar esse livro, o lugar desse livro no mundo, o lugar desse livro na sociedade, e aí a partir daí você estabelece os paralelos. Então eu acho que isso me ajudou muito. A gente tem que cada vez mais pegar as ferramentas e se apropriar delas, né? Tipo, de forma também democrática, né? Queira ou não, né? Claro, elas são de grandes corporações e tal, mas a gente tem que utilizar elas para o que a gente pode fazer, né? No nosso conteúdo. E sobre concorrência com jornalismo, não sei, acho que não, assim, acho que tá tudo muito confuso, né? Se tu vê, a maioria das pessoas não sabem o que é jornalismo, o que não é, o que é uma reportagem, o que é uma crônica, o que é uma notícia, sabe? O grande público não sabe diferenciar, sabe? Então, não sei se você sabe diferenciar também o que está sendo feito no YouTube, se é jornalismo ou não, sabe? Às vezes eu acho que a gente tem que ter, então, uma qualidade mesmo no conteúdo que a gente está fazendo, sabe? Acho que isso é o mais importante. Transpor, porque também é diferente, para a internet, para o YouTube, né, essa linguagem mais ou menos televisiva, é super interessante, é super estimulante. Eu acho que é, de novo, um caminho que deve ser explorado e cada vez eu acho, vai ser mais importante e ocupar um protagonismo dentro das opções, né, dos jornalistas se colocarem e, né, passarem sua mensagem e encontrarem o seu público. Não vejo problema nenhum nisso, sou super entusiasta. O que acontece muitas vezes é que há e acho que é uma tendência disso acontecer, é haver uma explosão, digamos assim, né, de youtubers, falando dos mais variados assuntos, e em determinados assuntos uma competição, digamos assim, né, entre diversos nomes em que um ou outro vai ter mais sucesso que outros, né? Então é natural também que isso aconteça, uns vão se tornar mais referência que outros. É isso, Rafael. Só isso? Bastante coisa. Bastante material. Obrigado, boa sorte para o TCC. Finalizou? Leitmotiv. Olhares sobre o jornalismo cultural. Quer se aprofundar mais no tema? Confira todos os episódios da websérie e não esqueça de visitar o perfil do site no Medium e no SoundCloud. Expectativas e das percepções que eu já tinha antes se confirmaram, outras eu só fui descobrir, né, na lida, né, no